Nós, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós gostaríamos de parabenizar esta casa, não apenas pelo seu aniversário, mas por aproveitar o trabalho do jovem, por permitir que o jovem participe, tenha responsabilidades. É muito bonito nós presenciarmos o jovem participando, o jovem tendo atribuições e tarefas, quando nós nos lembramos que a doutrina foi codificada por médiuns jovens. Todos eram muito jovens, adolescentes. E muitas vezes nós esquecemos da capacidade dos jovens e do potencial que o jovem tem. Parabéns a vocês, parabéns à casa que permite que o jovem trabalhe e participe. E parabéns também porque vocês cantaram a música da minha sobrinha. Essa última música de autoria da minha sobrinha, Clara Gomes. Parabéns, fiquei muito orgulhosa por isso. Então, hoje nós estamos comemorando um aniversário. E todas as vezes que nós comemoramos aniversário, é um ano novo que se inicia, não é? Eu costumo dizer assim, cada aniversário é o ano novo que começa. E o ano novo requer e pede meditação, pede que nós paremos um pouco para pensar. E eu acho que nós, os espíritas, pensamos muito, somos muito convidados a raciocinar, a pensar. Até a nossa fé é raciocinada. Então, nós precisamos pensar muito. O espírita não pode fazer nada sem pensar. Pensar 2, 3, 10 vezes. E o nosso dia a dia precisa ser muito pensado, muito raciocinado, porque nós sabemos das grandes responsabilidades que possuímos e das quais estamos investidos aqui nessa encarnação. Uma encarnação é uma oportunidade grandiosa demais, e nós sabemos que a cada dia se torna mais difícil reencarnar. Então, precisamos aproveitar a oportunidade que temos, mesmo que nos faltem poucos anos de vida, nós não sabemos, não é? Se o jovem irá primeiro que o adulto, que o ancião, não faz mal. O que importa é aproveitarmos da melhor forma possível o tempo que ainda temos. E esse tempo, nós que somos espíritos milenares, que estamos aí nesse processo de ida e de vinda à Terra e a outros planetas por tanto tempo, nós temos agora a grata satisfação e a honra de estarmos militando nas fileiras da doutrina espírita, que é a única doutrina no mundo, a única religião no mundo, da qual ninguém vive dela. Ninguém vive da doutrina espírita, da verdadeira doutrina espírita. É uma honra, é a única doutrina no mundo, é uma honra para nós militarmos em um trabalho voluntário tão grandioso como é o movimento espírita, no Brasil e no mundo. Todos nós somos voluntários do Cristo, somos voluntários da doutrina espírita e precisamos e nos sentimos na obrigação de a cada dia trabalharmos um pouco mais, porque isso nos dá prazer, isso nos dá a verdadeira alegria do dever cumprido. Quando terminamos a nossa tarefa, nos sentimos mais felizes, mais em paz com a nossa consciência após a execução de uma tarefa. Nós, quando adentramos aqui a casa, estávamos observando, cada um na sua atividade, um vendendo os trabalhos manuais que são confeccionados, outro atendendo na porta, outro vendendo algum comestível, outro já direcionando, outro cantando, outro... Cada um parece um grande formigueiro, a casa espírita, e precisa de mais formigas ainda para trabalhar,
porque o trabalho a cada dia aumenta e os tarefeiros precisam aumentar também. Então, por isso é que nós vamos fazer uma pequena meditação, porque nós somos tarefeiros que precisamos entender se já somos, muito bem, estamos executando bem nossa tarefa, e se não somos, vamos parar para meditar. Nós, na nossa Casa Espírita lá em Petrópolis, a União Municipal Espírita de Petrópolis, nós, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma reunião na parte da manhã, que era uma reunião pequena, às 9 horas da manhã das quartas-feiras. Era um grupo pequeno que se reunia, e então um dia uma companheira disse assim, eu sempre quando vinha, durante muitos anos, mais de 10 anos eu frequentei a União, a companheira dizendo, só que eu vinha e eu me sentia como alguém que chega à porta e fica olhando para dentro. Chega à porta de uma casa e olha para dentro. E vê o movimento das pessoas e fica só olhando. Olha, 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 todo mundo se movimentando. Eu ficava dali e ia embora. Ela entrava, mas ela se sentia assim. Porque ela não tinha coragem de assumir nenhuma responsabilidade, nenhuma tarefa dentro da casa. Mas ela continuou o relato dela. Mas quando eu terminei, achei que deveria me oferecer para alguma coisa, participar ativamente dos estudos e iniciar o trabalho, eu comecei a me sentir outra pessoa. Eu deixei de me enfermar tanto, eu passei a ter mais saúde, eu passei a ter mais alegria e a me sentir parte do contexto da Casa Espírita. Eu deixei de ser a visita que eu mesma me fazia ser visita. E agora não, agora eu tenho alegria, agora eu venho, eu trabalho, eu cumpro minhas obrigações. E assim, muitos de nós ficamos durante muito tempo, apenas assistindo as coisas acontecerem. Aí nós vamos, após esse pequeno relato de um acontecimento lá, muitos anos atrás, em uma de nossas reuniões, nós vamos nos lembrar do momento muito importante que aconteceu na Terra, na história da Terra, mas que foi um momento muito triste para nós, de uma grande responsabilidade. Foi um momento, talvez, da maior injustiça que já se cometeu na Terra, que foi a crucificação de Jesus. O justo dos justos sendo crucificado, sendo condenado à pena de morte injustamente. E aí nós vamos ver esse momento, vamos partir para esse momento. Quando Jesus foi vendido pelas moedas, Judas vendeu Jesus por 30 moedas, o que aconteceu? Judas achava que Jesus estava prometendo um reino na terra. Ele não entendia que era o reino espiritual, o reino da bondade, o reino da compreensão, do amor, que iria se instalar na terra. Ele estava esperando um reino material, onde houvesse um rei com cetro, com coroa. E por isso ele quis antecipar os acontecimentos, porque ele achou que Jesus seria aquele grande revolucionário que tomaria o poder no momento exato. E então, no momento que ele viu que Jesus, como um manso cordeiro, deixou-se levar pelos soldados, o que aconteceu? Ele, desesperado, a consciência foi tão, o apelo da consciência foi tão forte, que ele, não resistindo, buscou a sua libertação através do suicídio. E jogou as moedas no templo, aquelas moedas que para ele doíam nas suas mãos. Então ele jogou a moeda no templo e nem o templo quis a moeda, porque aquela moeda era amaldiçoada. Nem os sacerdotes do templo aceitaram aquelas moedas, elas eram amaldiçoadas. E Judas saiu desesperado. Jesus então foi levado até Pilatos. E chegando lá, naquela época, era muito natural e era comum
as pessoas, toda vez que tivesse um prisioneiro, outro seria oferecido em troca. E então o que aconteceu? Trouxeram Barrabás, um prisioneiro famoso. E então Pilatos fez a célebre pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Assim o dizes. Jesus não disse nem que sim, nem que não. Assim o dizes, quer dizer, você está dizendo isso. E então, naquele momento, vários doutores da lei, criaturas importantes, começaram então a acusar Jesus, a insultar Jesus, e Jesus optou por não revidar, por calar-se. Ele apenas respondeu à pergunta de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, vendo aquela mansidão, ele já estava condoído, já estava preocupado, vendo, porque a esposa dele já lhe havia dito que tinha sonhado que aquele seria o sangue de um justo, que ele não maculasse as suas mãos com o sangue de um justo. O que aconteceu? Ele resolveu passar a grande responsabilidade para o povo. E então perguntou, fez aquela pergunta: Jesus ou Barrabás? E o povo resolveu: solte Barrabás. E gritava a turba: solte Barrabás. E ele então fez uma pergunta histórica. Essa pergunta é a seguinte: e que fazer de Jesus chamado o Cristo? E a turba gritou: crucifica-o, crucifica-o. Possivelmente muitos de nós estivéssemos lá gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, Jesus foi levado à crucificação. Assim como naquela época, aí nós começamos a meditar e a pensar. É interessante como que as pessoas permitiram que uma criatura fora da lei fosse libertada e Jesus, o manso Cordeiro de Deus, fosse até a cruz, até a crucificação que trouxe, assim, um grande sofrimento para tantas criaturas, para tantos cristãos e para ele, principalmente, naquele instante. Como que nós ficamos diante disso? Agora, nós achamos isso uma coisa horrível. Meu Deus, dizer para Jesus ser crucificado, isso aí é um crime hediondo. Acusar aquela criatura que veio transformar o mundo, o nosso governador espiritual do planeta, nós o expulsamos daqui com uma morte injusta. Como? Agora nós pensamos assim, quando estamos parados para meditar. Mas será que em nossa vida, no nosso dia a dia, não há momentos em que nós trocamos Jesus por Barrabás? Ainda continuamos a trocar Jesus por Barrabás no nosso dia a dia? É essa a questão que nós gostaríamos de analisar. Quantas e quantas vezes quando somos ociosos, por exemplo, somos ociosos. Aí alguém pode dizer assim: não, nós não somos ociosos, a gente às vezes descansa. Não, nós precisamos descansar. Embora Joana de Ângeles nos diga que descansar é apenas mudar de atividade. Ela nos diz isso: descansar é mudar de atividade. Você está cansada de fazer alguma coisa, muda dali e vai fazer outra coisa. Mas nós sabemos que precisamos do lazer, precisamos dos momentos de descanso, porque nosso corpo não é máquina, não é? Nosso corpo não é máquina. Embora seja aparentemente uma máquina perfeita, mas nós temos o nosso limite. Precisamos descansar também.
mas não podemos viver descansando. Ah, mas é muita responsabilidade. Não, nós precisamos das responsabilidades para nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, quando somos ociosos e quando nós estamos numa vida que apenas queremos receber, eu vou à casa espírita, lá já tem muita gente que trabalha. O que eu vou fazer lá? Eu vou lá receber o passe, ouvir a palestra, saio de lá muito melhor, descarrego lá tudo que eu tenho de ruim, saio melhor, tomo minha água fluidificada e vou embora para casa. Aí, semana que vem, eu volto para receber novamente. Isso aí é um pouco de ociosidade, porque nós estamos numa condição apenas de receber. Queremos receber, queremos estar ali de uma forma como eternos beneficiários, como era aquela nossa companheira, que estava sempre necessitada. Ela andava, o cabelo dela, ela repartia o cabelo aqui ao meio, era muito liso, o cabelo fazia uma cortina aqui na frente, e ela ficava atrás daquela cortina. Quando a gente falava com ela, ela abria a cortina e olhava para a gente, depois ela fechava a cortina outra vez e ficava de cabeça baixa, sempre sofrendo. Ai, eu estou obsedada, porque é um processo de obsessão, porque lá em casa tem gente doente, porque lá em casa tem gente, espírito obsessor. Ela estava sempre assim. Quando ela resolveu abrir a cortina, passar um batom na boca, para melhorar a aparência um pouquinho, ficar mais alegre, e trabalhar, ela mudou. Ela melhorou. Acabaram, os obsessores foram embora da casa dela, porque era um processo de auto-obsessão, não é? Ela mesma acarretava para ela. Bom, todas as vezes que nós somos ociosos, nós estamos trocando Jesus por Barrabás. Mas quando também somos vaidosos, quando nós somos vaidosos, quando nós estamos numa situação de achar que nós somos desculpem a expressão, nós somos o rei da cocada preta, como se costuma falar, não é? Popularmente. Nós somos, espírita não tem para ninguém, o espírita é a melhor pessoa do mundo, nós somos vaidosos, nós sabemos tudo, conosco não vai acontecer nada, porque comigo eu tenho uma pleiade de espíritos que me protege, eu estou sempre por cima. Não é assim, não é? Eu lembro bem que há muitos anos atrás eu era coordenadora de mocidade e havia um jovem que ele era o único jovem, ele era o único espírita da família dele. Esse jovem, ninguém ia, eu nem conhecia os pais dele, porque ele foi ao centro espírita sozinho, desde adolescente. Mas ele era muito estudioso, ele era uma pessoa que chamava atenção pelos seus estudos. Então ele estava sempre estudando e sabia tudo na ponta da língua e lia todos os livros, os clássicos da doutrina. Aí, um dia, uma época, a Comerge em Petrópolis é o polo 2 da Comerge, foi o segundo polo. Nós instalamos o polo 2 da Comerge em Petrópolis e o que aconteceu? Ele foi para a Comerge, ele fez um sucesso, porque ele sabia tudo, né? Ele era muito estudioso, ele fazia um sucesso no meio do grupo, até que ele terminou a Comerge. No sábado seguinte, dia da reunião de mocidade, ele chegou perto de mim e disse assim: Isaura, eu vim aqui dizer a você que hoje é o último dia que eu venho aqui. Aí eu falei: o que houve? Você é tão bom, você vem com tanta frequência, gosta tanto. Isaura, porque ele era um rapaz, realmente, ele não tinha atrativo físico nenhum. Ele era uma pessoa muito desprovida de atrativo físico. Aí ele falou assim: Isaura, você sabe que eu não arranjo namorada, eu não tenho, vocês vão achar isso até interessante, porque eu acho interessante até hoje. Eu não arranjo namorada,
Mas eu uso a doutrina como aprender a doutrina, falar sobre a doutrina, é um meio que eu tenho de chamar a atenção das meninas. Então, aqui na Mocidade, as meninas ficam atrás de mim porque eu sei. Lá na Comerge, todo mundo ficava atrás de mim, porque eu era no grupo, eu era o que mais falava, era o que eu mais sabia. Isaura, isso está doendo a minha consciência. Porque eu não faço isso por tanto amor à doutrina, não. Eu faço isso mais para ser assim olhado pelas garotas. Então, eu estou querendo me afastar, porque isso está me incomodando. Eu vou continuar sendo... Eu falei, meu filho, você já é um rapaz, ele já tinha 18 anos praticamente. Você já sabe o que você faz. Eu só espero que nós continuemos amigos e que você continue a ser um homem de bem. Não, isso você não tenha dúvida. Tanto assim que ele, até hoje, manda sempre abraços para mim, por quem ele encontra. Eu nunca mais o encontrei, morando em Petrópolis, uma cidade pequena. Nunca mais eu encontrei com ele. Mas ele sempre manda lembranças para mim. Ele é casado, é um rapaz muito bem-sucedido, porque ele é muito trabalhador, faz um trabalho magnífico lá, profissional, que ele mesmo leva a empresa dele, ele trabalha manualmente, ele é uma pessoa fantástica. E eu fico muito feliz com isso, porque ele não vai mais à casa espírita, mas ele é uma pessoa boa, é um homem sério, um homem de bem, e que ainda tem consideração por nós. Aí, ele era uma pessoa vaidosa, não é? Ele, cada vez que ele abria a boca para citar aquelas frases que ele sabia tudo decorado, de Emmanuel, André Luiz, Bozano, tudo ele sabia decorado. Cada vez que ele abria a boca, ele não abria com amor pela doutrina, ele abria para as garotas olharem para ele. Então, ele foi, naquele momento, ele estava crucificando Jesus, ele estava escolhendo Barrabás e deixando Jesus, porque aquilo não era sincero. E muitas vezes nós fazemos isto. Quantas vezes no grupo, no estudo em grupo, quantas vezes na reunião, na oratória, quantas vezes na evangelização, em qualquer parte da casa, nós queremos demonstrar nosso conhecimento. Eu sei mais, eu posso mais porque eu estudei mais, eu sou espírita de berço, eu tenho tantos anos de espiritismo. Não é isso que conta. Se contar, meus irmãos, eu estou no céu, porque minha mãe, grávida de mim, já me levava para o centro espírita. Então, isso não conta. Isso não conta, não é? Os últimos serão os primeiros, muitas vezes. Nós precisamos deixar essa vaidade de lado. Nós precisamos perceber que, às vezes, aquele trabalhador que esteja lá no fundo da sala, aquele que nos recebe todo dia com a vassoura na mão, porque não sabe fazer outra coisa, aquele que limpa o banheiro do centro, que ninguém sabe que ele limpa, esse estará com uma aura muito mais iluminada no plano espiritual do que aquele que fala, mas não faz. Fala daquilo que ele não pratica e muitas vezes induz outros a fazer coisas que ele está longe de praticar. Ele tem o dom da palavra, eu costumo dizer assim, um bom camelô que estude a doutrina espírita bem, ele vai falar muito bem, não é? Ele já é um bom vendedor, é um bom camelô, é um bom vendedor de uma loja. Estudou bem, ele convence a pessoa. Mas não é isso, não é falar. Falar, havia um orador espírita aqui, Astênio. Há muitos anos que eu não vejo Astênio aqui no Rio de Janeiro. Ele dizia sempre assim, falar é fácil. Mas falar é muito fácil, basta ter o dom da palavra. Não é? Um professor, uma pessoa que costume um advogado, vai falar. Ou até que não seja nem professor, nem advogado, mas tem o dom da palavra, ele fala, ele estuda, ele fala. Mas o que vai importar é a ação, é a nossa vida, é o nosso dia a dia.
É isso que vai importar. E todas as vezes que eu esteja falando e não esteja, pelo menos me esforçando para praticar aquilo que eu falo, eu estou preferindo Barrabás a Jesus. Todas as vezes. Por isso é que nós temos essa palavra na codificação kardeciana, que é uma palavra fundamental. Eu falo muito isso no meu programa na Rádio Rio de Janeiro. Quem me escuta aí vai saber que eu falo. Eu falo muito que a palavra esforço, Allan Kardec repetiu muitas vezes a palavra esforço nos livros da codificação. Porque essa palavra, ela tem uma importância fundamental na vida do espírita. Porque nós somos imperfeitos. É difícil, muito difícil, muitas vezes, fazermos determinadas coisas. Perdoar é muito difícil. Uma ofensa muito grande, uma maldade muito grande que nos tenham feito, é muito difícil. Mas nós vamos fazer o esforço para perdoar. Não vai ser fácil. Eu começo fazendo um esforço hoje, amanhã, até conseguir. Mas a palavra esforço é fundamental. E quem esteja se esforçando está sendo o verdadeiro espírita. Porque Allan Kardec, o espírito de verdade, não falou que o verdadeiro espírito é o santo, é o perfeito. Ele disse que o verdadeiro espírito é aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações. Então, se eu estou acomodado na minha vaidade, na minha ociosidade, não estou fazendo nada, então eu não sou espírita ainda. Mas se eu estou, pelo menos tentando, eu sou espírita sim. Imperfeito ainda, com as minhas imperfeições, mas eu sou espírita. Eu aceito os princípios básicos da doutrina. Desculpem. Eu aceito os princípios básicos da doutrina. Eu estou fazendo os esforços? Eu sou espírita. Outro momento que eu também estou escolhendo Barrabás a Jesus é quando eu estou movida por interesses. Eu estou dentro das minhas tarefas com interesse. Vocês vão achar engraçado, porque eu gosto sempre de contar um caso. Porque eu gosto, porque é hábito meu e é bom porque a gente grava mais. Eu me lembro muito bem de um senhor, uma certa ocasião, que frequentava a nossa casa, que ele montou um comércio. Então, ele um dia foi à casa da minha mãe ainda estava encarnada, e levou vários, assim, uns sacos de roupas e tal. Aí ele deixou, assim, aquele saco de roupa lá e falou assim: eu vim trazer isso aqui para a campanha lá do centro, para a assistência social, e vou dizer uma coisa, hoje eu deixo isso aqui, amanhã minha loja está assim, ó. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí eu pensei assim, está barganhando com Deus. Não é? Eu dou essa roupa para minha loja encher e eu ganhar mais dinheiro. Então, todas as vezes que eu dou alguma coisa, minha loja fica assim. E ele deve ter dado muito, porque ele ficou rico rápido. Ele ficou rico. Então, o que aconteceu? É isso aí, esse interesse, fazer o bem, querendo barganhar, não é? Ah, eu vou ser boa filha, para minha filha também ser boa para mim. Eu vou dar agora, auxiliar alguém agora, porque amanhã, quando eu precisar, alguém vai me dar também, vai me auxiliar. Gente, a vida não é assim, e não é assim que a gente vive. Ou nós treinamos. O Emmanuel costuma dizer, não é? Ele diz o seguinte, que a disciplina antecede a espontaneidade.
Nós começamos a fazer por disciplina, daqui a pouco nós estamos fazendo por amor, sem interesse nenhum. E é isso que nós precisamos fazer. Não é já, hoje, vou dar um copo d'água a alguém que bateu a minha porta, porque amanhã eu já recebo de outra pessoa alguma coisa. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. O nosso trabalho íntimo tem que ser aquele que Jesus nos ensinou, desinteressadamente. É bom até quando a gente esquece que fez. É ótimo. Como é maravilhoso, é prazeroso quando alguém chega perto da gente e diz assim: você lembra que em tal época você fez isso assim, assim por mim, e a gente não consegue lembrar? Gente, isso é muito bom. É um prazer que eu sinto um prazer enorme nessa hora. Eu digo assim: eu fiz? Eu acho que eu não fiz, não. Não, você fez tal coisa. Eu digo: não fui eu, foi você. Aí eu fico tão feliz porque eu não lembrei. Raras vezes isso acontece, mas já tem acontecido, aí eu fico feliz. E é bom assim, quando a gente nem lembra mais que fez. Porque nós não podemos agir por interesse. Todas as vezes que eu estiver agindo por interesse, eu estou preferindo Barrabás a Jesus. Eu estou novamente lá naquela turba gritando: crucifica-o, crucifica-o. Eu estarei novamente fazendo o mesmo ato, pedindo que crucifique Jesus. Eu não crucifiquei Jesus só naquela época, não. Eu continuo crucificando todas as vezes que eu saio do parâmetro dos ensinamentos que eu já tenho dentro de mim e que eu insisto em não cumprir. Não é? A mesma coisa é... Há pessoas, por exemplo, uma ocasião, lá na nossa casa, havia um sistema de encaminhamento para o passe, que a pessoa, às vezes, podia até escolher o passista, sim, porque entrava, aí dava um jeito da pessoa. Agora não, agora nós não tem mais isso, é pela fila, cada um vai... A gente vai aperfeiçoando as tarefas, não é? Agora não tem mais como escolher. Mas teve uma época que tinha uma senhora que ela ficava em pé assim na porta, esperando a cadeira de seu fulano ficar vaga. Ela só entrava para sentar ali. Se não fosse ali, ela ficava em pé, até dar uma vaguinha na cadeira dele. Por quê? Porque o passe dele era para ela achava que era mais forte, era melhor, não sei. Isso aí é um interesse também. Ou será que a espiritualidade, se for do meu merecimento, ele vai usar qualquer aplicador de passe? Qualquer pessoa que esteja ali aplicando passe, se for do meu merecimento, a ajuda espiritual que eu esteja necessitando, eu vou receber por qualquer aplicador de passe, não necessariamente por aquele que eu acho que seja o melhor. Esse tipo de interesse também na casa espírita não pode haver, porque vai acontecer a escolha de Barrabás. Outra coisa que nós também estamos escolhendo Barrabás a Jesus é quando nós vamos atrás apenas dos fenômenos. Vai chegar aqui amanhã um médium que pinta quadros em 2 minutos, ele faz um quadro, nós vamos ver aqui o fenômeno acontecendo, isso aqui não vai caber, vai ter fila do lado de fora. Gente de tudo quanto é tipo de religião vem para ver. Não só espírita, mas vem gente de tudo quanto é lado. Porque a curiosidade com o fenômeno, não é? Minha mãe costumava dizer assim: se eu chego perto de uma pessoa e dou a essa pessoa um conselho, a pessoa, vou fazer ou não vou fazer? Mas ela falava assim mesmo: se eu chegar perto dela, fizer assim, e falar, ela vai fazer. Minha mãe falava isso. Se quiser que faça, você fecha o olho e dá uma fungada, porque aí a pessoa vai fazer. Não é? Porque vai dizer: um espírito mandou eu fazer. Se não for assim, eu não faço. Então, às vezes, nós damos o melhor conselho. A pessoa não quer ouvir, mas se falar assim: o espírito tal mandou dizer tal coisa, eu vou fazer. Aí, todo mundo quer ver fenômeno.
E o maior fenômeno que a doutrina espírita atualmente apresenta é a transformação do homem. Esse é o maior fenômeno. Nós não podemos, o fenômeno é importante ainda. Foi muito importante no início da codificação. Mas, atualmente, o fenômeno, para nós, o fenômeno está aí nos livros. Todos os livros psicografados, nós temos tudo de bandeja. Nós queremos receber um passe de Joana de Ângeles, abro um livro dentro no meu quarto, leio aquela mensagem, faço minha prece. É como se fosse o passe da Joana que eu esteja recebendo. Leio com atenção a página, a mensagem dela. Então, é bom, é bonito, eu não desmereço, mas nós não podemos ficar nesse afã de querer somente o fenômeno. Ainda há pessoas assim, que somente desejam ver fenômeno. Se não tiver fenômeno, essa casa aqui não é boa. Quantas pessoas chegam lá na nossa casa e falam assim na recepção? Escuta, eu posso conversar com o guia tal? Aí, não, aqui nós não temos esse tipo de atendimento. Nós aqui, a nossa reunião pública, a reunião mediúnica é privativa, a senhora precisa de um atendimento, deixa seu nome, nós vamos fazer o pedido. Ah, não, assim eu não quero. Eu quero falar com o guia. Então, aqui nós não podemos fazer esse tipo de trabalho. Então, a pessoa sai decepcionada, não é? Porque ela está atrás de fenômeno. E todas as vezes que nós só nos preocupamos com o fenômeno mediúnico, ao invés do grande fenômeno da nossa transformação, nós estamos mandando crucificar Jesus e soltar Barrabás. Outra coisa que nós também... outro fato que nós costumamos fazer, agir de uma maneira que nós também estamos mandando soltar Barrabás, é quando nós estamos atrás das bênçãos. Né? Ai, eu preciso, minha vida está tão difícil, está tudo tão complicado, eu vou a essa casa espírita há tantos anos, nada acontece na minha vida, nada melhora, a minha vida só dá para trás. Eu preciso de uma casa, de uma religião forte, que movimente a minha vida, que melhore a minha vida, eu preciso ir para frente. E aí, abandonamos. Quantas pessoas abandonam a casa espírita? Às vezes há pessoas que frequentam o estudo sistematizado da doutrina espírita 3 anos, depois larga. Ah, não aconteceu nada na minha vida, eu estou desempregado, meu marido continua brigando comigo e não quer mais saber. Não é? Então, nós estamos atrás dessas bênçãos, principalmente as materiais, que é muito comum nós vermos por aí criaturas oferecendo, né? Você vai conseguir comprar um fogão, você vai conseguir comprar uma geladeira, e oferecimentos, não é? De coisas materiais, e as pessoas iludidas, como se fossem rebanhos, não é? Aqueles rebanhos que não raciocinam, que um vai atrás do outro, mas nós, os espíritas, nós raciocinamos. Nós vemos toda a codificação nos orientando, nos mostrando tantas verdades, e vemos que essas bênçãos, elas virão de acordo com o nosso comportamento, com a nossa atitude, e que a bênção maior que nós podemos receber é a bênção da compreensão da vida, da aceitação daquilo que não pode ser mudado, a bênção do respeito a nós mesmos como criaturas, como seres humanos que somos, de cuidar da nossa saúde física e espiritual. Essa é a grande bênção que nós temos dentro da doutrina espírita. Agora, há uma outra coisa que acontece conosco quando nós também estamos crucificando Jesus e dizendo solte Barrabás. É quando nós estamos no movimento espírita, mas queremos trabalhar só se tivermos um cargo. Se eu não for da diretoria, se eu não tiver um cargo,
diretor do departamento de limpeza, eu não vou trabalhar. Porque eu quero um cargo, eu quero um poder, eu quero fazer parte, eu quero ser respeitado, eu quero mandar, eu quero... fulana de tal é presidente de não sei o quê, secretário de não sei o quê, diretor do departamento tal. Se não for assim, eu não trabalho. Então, meus irmãos, é outro momento grave para nós, que estamos em busca do poder da terra. E, às vezes, nós não conseguimos ser prefeitos, ser vereadores, nem deputados, aí queremos ser presidente de centro, vice-presidente, secretário, queremos mandar. Já que eu não consigo mandar na cidade inteira, eu mando pelo menos num cantinho, que é o centro espírita. E isso aí, realmente, é aquela ânsia que nós temos de poder. Não é? E, às vezes, a pessoa assume um cargo e é um desastre. Porque o cargo na casa espírita é um encargo enorme. A pessoa tira do bolso, a pessoa tira do tempo, a pessoa renuncia a tanta coisa, ao convívio da família, renuncia a tanta coisa para poder dar conta daquela situação, daquele compromisso que ele tem dentro da casa espírita, que nem vale, materialmente falando, não vale a pena. Só vale a pena como satisfação da consciência nossa com Deus, da nossa consciência com o nosso planejamento reencarnatório, com aquilo que nós prometemos fazer no plano espiritual antes de reencarnar. Aí sim, mas fora disso, é muita dor de cabeça. Vai me dizer que é ou não é? É mais dor de cabeça do que outra coisa. Não é? Porque quando nós somos apenas frequentadores, nós levantamos, empurramos a cadeira ou deixamos a cadeira onde está e vamos embora. Mas quem é da direção, quem está lá com o poder na mão temporário, apaga a luz, fecha a janela, vê se ficou alguma torneira pingando, dá descarga, recolhe o papel do banheiro. É muita coisa para fazer. É reunião no CERJ, é reunião do CEU, é reunião de tudo quanto é jeito. E aí nós estamos, muitas vezes, iludidos, mas há pessoas que ficam ali agarradas, né, e adoram o poder. E aí não querem largar o poder também no movimento espírita. E nesse momento está também crucificando Jesus, porque nós não podemos ser assim. Não é? As gerações novas estão vindo aí para ficarem no nosso lugar, e nós temos que permitir que isso aconteça naturalmente, e passando bastão, ir assessorando, ajudando para que as coisas tenham continuidade e que continuem até melhores do que estão. Isso aí é algo que nós precisamos parar, e não crucificar Jesus assim, nem preferir Barrabás nesse momento. Nós nos lembramos de Pedro, que depois do fenômeno de Pentecostes, que era aquela festa da colheita, que teve aquele fenômeno das línguas, Pedro, que já havia negado Jesus, o que fez Pedro? Naquele momento, ele se investiu da responsabilidade e trabalhou até a sua desencarnação pelo ideal do cristianismo na Terra, para defender o cristianismo na Terra e exemplificar o cristianismo na Terra. Então, nesse momento, nós precisamos nos reportar a essas criaturas, como Paulo também, que depois da estrada de Damasco, se converteu de uma forma magnífica, de perseguidor a perseguido, porque passou a trabalhar pela propagação do cristianismo de uma forma magnífica, maravilhosa, porque foi o maior propagador do cristianismo caminhando, não andava em transporte, em carro, ele andava a pé. Ele terminou seus dias como um trapo irreconhecível pelo sol, pelas pancadas, por tudo que passou. Paulo também assumiu
aquela posição de grande divulgador e trabalhador. Nós não vamos sair como Paulo, porque os tempos modernos não nos permitem e já não é mais assim. Nós vamos ser os cristãos novos dos tempos atuais, onde nós somos convidados não mais para irmos para as arenas, mas nós somos convidados a entrar num ônibus e sermos atropelados pelas pessoas, a sermos assaltados, a sermos vilipendiados, estropiados aí pelas ruas, a sermos insultados, sermos levados para a justiça por qualquer coisa que aconteça. Então, hoje em dia, as dificuldades da vida são de outro tipo. E aí é o grande momento da nossa postura cristã, da nossa postura espírita cristã, de darmos o exemplo, de mostrarmos o que estamos aprendendo e se queremos crucificar Jesus ou não. Hoje em dia há uma ferramenta que se chama internet. Pela internet, as pessoas divulgam as maiores barbaridades. As pessoas são capazes de colocar na internet coisas que não existem da vida dos outros, dos políticos, das pessoas comuns, de todos. E muitos espíritas, infelizmente, muitas vezes recebo pela internet, muitos espíritas que perdem seu tempo repassando aquelas maluquices, aquelas loucuras. Por que eu vou repassar coisas que eu não posso provar? Difamações. Não me importa se seja do político A, B ou C, se ele é corrupto ou não, não me compete, eu não posso provar. Por que eu vou disseminar aquilo? Divulgar alguma coisa? Quando é algo útil, tudo bem. Vamos fazer, é útil, é verdade, não é? Aqueles 3 crivos, vamos repassar, mas se não for. Aí nós nos lembramos da parábola dos 2 irmãos que Jesus contou. Quando Jesus foi ao templo ensinar, começaram a fazer várias perguntas a Jesus, porque não gostaram da presença dele no templo. Então Jesus, lá naquele momento, ele contou uma parábola pequenininha, muito pequenininha. Mas essa parábola é de uma importância fantástica. Quando ele disse que um senhor convidou um dos irmãos para a sua vinha, ele disse que iria, mas não foi. Aí convidou o outro disse assim, eu não vou, mas resolveu e foi. Aí Jesus perguntou, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí falaram, aquele que disse que não foi, mas foi. Aí ele disse, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes entrarão no reino dos céus antes que vós. Olha que coisa séria. Isso é muito sério. Publicanos eram aqueles antipáticos cobradores de impostos, que ninguém gostava deles naquela época de Roma, não é? Eles chegavam para cobrar e cobravam demais, porque eles ficavam com uma parte. E as meretrizes eram criaturas, já são atualmente, mas naquela época eram mal vistas, eram como animais, eram criaturas, era ralé. Então ele disse que os publicanos e as meretrizes entrariam no reino dos céus primeiro do que os seus discípulos. Por que será? Porque muitas vezes nós somos os discípulos que estamos batendo no peito. Eu faço, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu estudei, eu sei. Mas na hora H, nós não fazemos. E aquele que chega de última hora, se arrastando, mendigando a oportunidade, errei muito, eu errei a vida inteira, eu fiz tantos abortos, eu sou uma criatura abjeta, eu sou uma pessoa de má vida, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero melhorar. Essa criatura
muitas vezes tem muito mais sinceridade no coração do que nós, que estamos uma vida inteira nos deleitando com as belezas da doutrina, chorando quando lemos as páginas, nos emocionando, mas, em realidade, o sentimento continua ainda um sentimento tão difícil. Muitas vezes, um chefe de família tão difícil, uma mulher tão complicada, um filho tão ingrato, uma filha completamente esquecida das suas responsabilidades. Quantas vezes somos aqueles profissionais desonestos que vivemos enganando os nossos patrões nos minutinhos? Quantas vezes somos os patrões tiranos que exploramos e espoliamos os nossos empregados? E tudo isso debaixo do nome, do título abençoado de espíritas. Então, não podemos nos esquecer das grandes responsabilidades que possuímos na Terra. Nós somos trabalhadores da última hora. Como diz o Dr. Bezerra, através do nosso querido Divaldo, nós não viemos aqui para gozo de férias. Nós viemos aqui para nos entender com a lei de Deus, para vivermos de acordo com os ensinamentos do Cristo, para colocarmos em prática tudo aquilo que abençoadamente nos está sendo oferecido pela graça maior do Espírito de verdade, que nos trouxe a abençoada doutrina espírita. E chegou o momento, meus irmãos, em que nós precisamos fazer a grande escolha entre Jesus e Barrabás. Vamos ver de que lado nós estamos. E precisamos deixar de lado a hipocrisia que muitas vezes domina a nossa aparência, o nosso sorriso que muitas vezes é falso, e aquela amabilidade que muitas vezes é apenas quando estamos fora da nossa casa, da nossa residência, e que quando estamos na intimidade, somos feras ainda. Sabemos que precisamos nos esforçar. Perdoem-me, meus irmãos, pela exortação da noite de hoje, mas nós gostaríamos de que hoje nós saíssemos nesse aniversário, todos nós, eu também, pensando profundamente nas minhas responsabilidades e procurando ver se realmente eu escolhi Jesus ou Barrabás. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe.